Bom dia, TV PT está no ar mais uma vez. Hoje, 28 de abril, a gente vai falar aqui sobre a situação dos trabalhadores da saúde. Lembrando para vocês que hoje, 28 de abril, é Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Quem vai participar dessa conversa aqui comigo é Sandro César, presidente da CUT do Rio de Janeiro e servidor do Ministério da Saúde, a Jandira Maciel, que é professora de Medicina Preventiva e Social da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e o René Mendes, que é médico e presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Bom, como é que a gente vai começar essa conversa? Como sempre, a gente dá os últimos números aqui oficiais relacionados à epidemia. O último balanço dá conta de que são 67.446 casos confirmados de Covid-19 no Brasil e 4.603 mortes causadas pela doença até agora. Lembrando sempre, estes números são subnotificados, o Ministério da Saúde já admitiu, diversas secretarias estaduais de saúde e prefeituras também já admitiram que esses números são subnotificados. Ou seja, o número total de infectados e de mortos é muito maior do que isso. Portanto, é necessário prestar atenção e esta é uma conversa mais relevante ainda em função desses números. A gente vai abrir essa conversa, eu vou citar aqui alguns dados de uma enquete que está sendo feita pela Internacional de Serviços Públicos via web. Essa enquete ela já foi respondida aproximadamente por pouco mais de 2.000 trabalhadores da área da saúde no Brasil. Tá? O que diz essa pesquisa até aqui dos dados? Vou para os dados mais relevantes, não vou citar todos, tá? Mas basicamente 87% dos que responderam trabalham diretamente na área da saúde. 37% não, 54% tem contrato de servidores públicos. Veja só, 45% dos que responderam, desses mais de 2.000, afirmam que não tem máscara de proteção fornecida pela unidade de saúde onde trabalha, 45%. Ou seja, 55% tem máscara. Entretanto, desses 55%, 62% deles não tem máscara em quantidade suficiente para a troca higienizada, reutilizando essa máscara por longos períodos. Além disso, 64% dos 2.000 que responderam à pesquisa dizem que não receberam treinamento específico para lidar com a Covid-19. 23% do total que respondeu à pesquisa diz que não há álcool em gel nas unidades de saúde em que trabalham. Aí vem um dos dados mais preocupantes, que demonstra a precariedade um pouco, a falta de estrutura para os nossos profissionais de saúde. 93% deles não têm hospedagem oferecida pelos seus empregadores para não precisar retornar para casa no final do expediente. Ou seja, eles acabam carregando com eles o risco de contaminar parentes e familiares. E 36% dos que responderam estão trabalhando 12 horas ou mais por dia. Uma situação muito complicada, muito precária, de muita vulnerabilidade, e assim eu vou abrir aqui para os nossos convidados comentarem, apresentarem as suas análises iniciais sobre a situação que a gente vive hoje no país, e principalmente que enfrentam os trabalhadores da saúde. Vou começar pelo René Mendes, por favor. Bom dia, René. Bom dia, todos que estão aqui, o Sandro, o Pedro, a professora Jandira, minha colega e amiga, e todos os telespectadores e os que vão assistir, ou estão assistindo e ainda vão assistir. Eu primeiro estou feliz aqui de estar nesse evento aqui, exatamente nesse dia 28 de abril, que foi mencionado já na abertura aqui pelo Pedro, que tem muito significado, é muito importante, e essa data vem sendo, de alguma forma, lembrada, e às vezes eu chamo celebrada, mas celebrada no sentido não de alegria, mas celebrada no sentido de relembrada
com destaque desde pelo menos o ano 1985, quando movimentos de trabalhadores no hemisfério norte, primeiro nos Estados Unidos, depois no Canadá, tomaram esse dia, que foi um dia trágico na história deles, em relação a um grande evento que matou muita gente, para ser um dia em memória de vítimas, primeiro, memória das vítimas dos acidentes e das doenças do trabalho, mas também em uma conclamação, um grito de luta pelos que estão vivos. O próprio título desse dia, o Dia Internacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, 2 pontos, relembre os mortos e lute pelos vivos. Esse é o título original dessa data. Em 2005, essa data se tornou uma data oficial no Brasil, e até por projeto de lei do deputado Roberto Gouveia, aqui de São Paulo, foi assinado pelo governo Lula, era o vice-presidente José Alencar que assinou, o ministro Roberto Berzuini, e que instituíram no Brasil esse dia, com esse nome, Dia Mundial, só que não, Dia Nacional, então, porque era o internacional, no Brasil se tornou Dia Nacional, em memória das vítimas dos acidentes das doenças do trabalho. Ponto. Há também, a partir de 2003, um dia com o título Dia de Segurança e Saúde no Trabalho, que foi instituído pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. E os dois eventos, vamos dizer, usam a mesma data. Nós, como Associação Brasileira de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, a ABRAST, que eu no momento presido, e outros parceiros da Frente Ampla, inclusive a professora Jandira, que está aqui, é nossa parceira também, em nome da Abrasco, optamos por adotar o título original dos trabalhadores, das trabalhadoras. Porém, fizemos um subtítulo adaptado até da proposta do OIT, que é justamente com a Covid, em trabalhadores da saúde e outras exposições. Então, eu queria, nesse momento, só, vamos dizer, abrindo esse debate, dizer que a proposta de celebração ou de memórias desse dia, que nós trazemos e também trazemos para esse debate, Dia Nacional de Memória, ou em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, 2 pontos. O título que nós propusemos é lembrar as trabalhadoras e os trabalhadores mortos pela Covid-19, tracinho, lutar pelos vivos. Então, a luta, é o luto e a luta. E, portanto, esses números que você passou agora para nós, ou compartilhou conosco, são justamente, primeiro, podem estar explicando por que tantos trabalhadores da saúde estão morrendo, adoecendo e morrendo, em nosso meio também. Segundo, são bandeira para que essa data hoje não passe em brancas nuvens, mas seja um momento de grito pelos que vivem, porque eles estão vivendo por nós. Essa mensagem. Eu posso me dar o luxo de estar aqui no distanciamento social, tenho 74 anos, estou há 1 mês e meio sem sair de casa, mas eu só posso fazer isso porque alguns estão saindo, e alguns precisam sair, e inclusive os que cuidam dos outros e os que talvez amanhã vão cuidar de mim. Temos a maior reverência, maior respeito por eles. Nós não podemos ficar só na parte afetiva de respeito e reverência. Temos que, a partir dessa denúncia que você trouxe, Pedro, temos que, de alguma forma, tomar essa data como uma data de grito da luta pelos vivos. Os mortos já foram, mas eles não podem ficar silenciados, às vezes em lugares que nem sabem onde estão, se sabem onde está. Eles têm que ser a nossa inspiração para lutar pelos vivos. Esse é meu comentário inicial, que o foco é essa Covid-19 como doença do trabalho, doença relacionada ao trabalho, e que ela pode e deve ser prevenida. Obrigado por enquanto, queria compartilhar esse papo com os outros e com você e com os que nos assistem. Obrigado pelo convite, estamos juntos. Não pelo convite, mas pelo convite. Tá bom. Tá certo. Obrigado, Renê. Passa a palavra para a Jandira, por favor. Seu comentário inicial. Você precisa abrir seu microfone, Jandira. Isso acontece muito aqui, fique tranquilo.
Bom, eu inicio, então, também cumprimentando a todos, dando meu bom dia a todos, bom dia aos meus colegas aqui de live, né? Essa nova modalidade de encontros que está tomando uma dimensão bastante substantiva entre nós e que, creio eu, não nos abandonará aí por um bom tempo, né? Aproveito para também cumprimentar a TVPT, pelo TVPT, né, pelo debate, pela escolha desse debate. Estamos aí nesse momento de pandemia, um momento que, como o próprio nome diz, a própria expressão diz, está atingindo a todos, não de forma igual. Acho que daqui a pouquinho nós podemos falar um pouco mais sobre isso, né? Talvez o vírus seja democrático, mas o impacto sobre as classes sociais não é democrático de forma alguma, né? O acesso aos serviços de saúde não é democrático e, portanto, a possibilidade de ter um diagnóstico correto, um tratamento, né, uma assistência à saúde com dignidade e com humanidade não é democrática, né? E a forma como, obviamente, essa pandemia atinge as diferentes classes sociais também não é democrática. Então, meus cumprimentos aí a esta TV, né, que abre esse debate num dia tão importante simbolicamente como é o dia de hoje, que o professor René, que me antecedeu, já falou sobre ele, né? Eu quero também dizer que, além de estar na Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente eu sou a coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde do Trabalhador da Abrasco, né, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma associação, portanto, que está discutindo, né, e atuando e desenvolvendo uma série de ações em relação à pandemia da Covid-19, como em relação a tantos outros problemas de saúde, na perspectiva da saúde coletiva, na perspectiva da saúde da humanidade, e é inclusive a partir desse lugar que daqui a pouquinho eu quero fazer algumas considerações. E uma consideração técnica inicial nessa minha primeira intervenção é chamar a nossa atenção já de pronto para uma situação gravíssima que eu diria, que é, além da questão da subnotificação, que nós já sabemos, da subtestagem, que nós já sabemos, é o fato de que a ficha de notificação e de investigação da Covid, elaborada pelo Ministério da Saúde, e que é a ficha que está sendo aplicada pelos mais de 5.500 municípios brasileiros, pelos todos os nossos estados, e consolidadas na Secretaria de Vigilância em Saúde, não comporta duas variáveis que, para nós do campo da saúde do trabalhador, são fundamentais. Na verdade, três variáveis. Não comporta a variável ocupação, não comporta a variável ramo de atividade e não comporta a variável se existe relação ou não com o trabalho. Essas variáveis são variáveis que estão presentes em outras fichas de doenças de notificação compulsória e que, no caso da Covid, estão ausentes, né? No caso da Covid, tem apenas duas perguntas em relação à questão do trabalhador. Primeiro, a pergunta se é trabalhador da saúde, sim ou não. E, mais recentemente, foi incluído a pergunta, ou a questão, a variável, né, se é trabalhador da segurança pública. No entanto, se vocês observarem os boletins periódicos que o Ministério da Saúde divulga, essas variáveis não são apresentadas, não são analisadas. O que nós podemos ler como uma pouca importância sanitária que o Ministério Público, o Ministério da Saúde, está dando para esta questão do trabalho, a questão da ocupação, como elo importantíssimo na manutenção da transmissibilidade desta gravíssima doença que nós estamos enfrentando, né? Então, eu termino aqui minhas considerações iniciais e a gente continua a nossa conversa. Obrigada. Tá certo, obrigado. Só vou pedir para que nas próximas vezes que eu for falar, você tentar falar um pouco mais alto, por favor, que nem sempre a gente conseguiu ouvir bem, mas tudo bem, eu acho que foi possível.
Bom, Sandro, você com a palavra, por favor. Bom dia, Pedro Camarão, nosso mediador aqui do debate. Bom dia, René Mendes, doutor René Mendes, que é médico e presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O meu muito bom dia, a professora Jandira Maciel, que é professora do EMG, e também da Abrasco. Bom dia a todos e todas que nos assistem neste momento e os que vão assistir no futuro. Eu acho bastante produtivo que a TV PT tenha resolvido abordar esse tema na data de hoje, que é uma data muito significativa para quem defende a saúde do trabalhador no Brasil. Sem dúvida nenhuma, um tema que traz luz a um problema muito grave que ocorre no Brasil em tempo integral, e mais ainda com o acontecimento da Covid-19, quando, inclusive, o presidente da República traz uma medida provisória, a 927, que tenta trazer para o mundo do trabalho a possibilidade de não considerar como doença ocupacional a Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Isso é algo que nos deixa profundamente indignados e nós queremos abordar hoje também aqui, durante esta programação, dados sobre a nossa pesquisa, que o nosso mediador no início já dos trabalhos mencionou, que é uma pesquisa que para nós é muito importante incentivar a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, porque os dados são advindos da participação dessas pessoas de forma voluntária. E a gente quer dar maior visibilidade para que essas pessoas possam ter voz e vez nessa pesquisa, nesse trabalho, que é a pesquisa desenvolvida pela Internacional do Serviço Público, que é Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidas Salvam Vidas. É super importante essa abordagem, feita inicialmente aqui pelos participantes da nossa live do dia de hoje aqui da TV PT, e nós queremos mais uma vez saudar a todos e todas e vamos iniciar os nossos trabalhos aí. Certo, agradeço. Bom, eu volto então para o René, pedindo que você comente, por favor, um pouco de como o governo federal vem lidando com a questão dos trabalhadores da saúde, não apenas o governo federal, é que a gente sabe que cada região tem um problema diferente no Brasil, né? Embora todas tenham o problema da falta de equipamentos, mas, assim, não há muito um planejamento para melhorar a estrutura dos trabalhadores, não é, René? Pois o problema é grave, assim, de um modo geral, não só para os trabalhadores da saúde, mas para todos aqueles que hoje o próprio governo rotulou como atividades essenciais, né? Eu faço uma lembrança no momento que, de repente, trabalhadores e trabalhadoras que eram mal pagos, precisavam ter 2, 3 empregos, não tinham prestígio, eram, vamos dizer, marginalizados na escala social e na escala das remunerações, dos contratos. De repente se descobriu que eles são essenciais, eles e elas são essenciais. Eu diria justamente a partir dessa reflexão da essencialidade dessas pessoas, um coletor de limpeza pública, por exemplo, os agentes funerários que hoje estão superativos, trabalhando literalmente dia e noite, e outros, os entregadores por bicicleta do iFood, Eats, os motociclistas, motoboys, como alguns chamam, todos eles que eram e marginalizados, sejam por várias dessas categorias serem informais ou não regulamentados, como é o caso dos entregadores, esses serviços baseados em plataformas digitais, inclusive Uber e outros, mas os da saúde, todos eles agora são tidos como essenciais. Só essenciais a quem? À comunidade, essenciais a mim, essenciais a você, essenciais a todos nós. E essa essencialidade que foi recentemente descoberta,
ela, primeiro, poderia ou deveria ficar, né? Ficar para que houvesse até uma certa inversão na pirâmide de prestígio social, na pirâmide de relações de trabalho, de condições de trabalho, né? Passada a pandemia, mudasse o referencial de quem são os trabalhadores e as atividades essenciais na sociedade. As outras que não são essenciais, talvez pudessem vir para uma outra posição nessa pirâmide de reconhecimento e prestígio. Isso acontece também na saúde. Na saúde, não é só a questão hoje de falta de EPIs, que foi já mencionado, aliás, ela é dramática ouvir isso de pessoas que metade ou quase metade não tem acesso a EPI, e outras referências que foram feitas aqui, elas são graves, mas eu daria um passinho para trás, um pouco já tocado pela fala da Jandira. Quem são esses trabalhadores? Quem são essas trabalhadoras, né? E, como nós sabemos, por exemplo, trabalhadores de enfermagem, segundo os dados que eu pude checar agora há 2 dias no COFEM, e é muita gente, 85% são do gênero feminino, são mulheres, 85% sempre vinculadas à questão do cuidado, elas fossem, vamos dizer, culturalmente, historicamente, e até com um olhar, vamos dizer, machista, predominante, os trabalhos do cuidado são trabalhos de mulheres, ou para mulheres, e são normalmente as mais mal remuneradas, principalmente os técnicos em enfermagem, auxiliar de enfermagem, e que são também aquelas que estão agora na vigência da MP 927, que o Sandro mencionou, entre outras maldades nesse pacote da MP 927, a possibilidade de alterar as escalas de horário, de reduzir os horários de folga, de alterar as escalas, reduzir repouso remunerado, e, enfim, de legitimar escalas de rodízios de trabalho em turnos, vamos dizer, sabidamente perversas, e, sobretudo, porque, como é bem sabido, mais da metade delas e deles tem pelo menos 2 vínculos de trabalho. Então, você imaginar a situação de sobrecarga de trabalho, de alterações na escala de trabalho excessivo, já pela sobrecarga de demanda, mas por terem 2 vínculos, mais 2 vínculos não é porque gostam tanto de trabalhar, é porque o reconhecimento social e a escala de remuneração é muito baixa, e então eles precisam ter 2, às vezes até 3 vínculos. Então, nesse momento, eu diria que elas, principalmente elas, as mulheres que trabalham nos cuidados de saúde, eu estou me referindo à classe de enfermagem, que é a mais numerosa e a mais vulnerável e a mais atingida hoje pela Covid, no chamado grupo de trabalhadores da saúde, em toda a escala, toda a cadeia produtiva da saúde, se me permite usar essa expressão, elas são justamente aquelas mesmas que moram na periferia, que têm que tomar 2, 3 conduções, que gastam 2 horas para sair do extremo leste aqui de São Paulo, onde moram em Ferraz de Vasconcelos, para trabalhar lá no Morumbi, no Tal Einstein. São as que chegam em casa, têm que também cuidar de marido e de filhos, são as que não podem fazer o distanciamento social, são geralmente, predominantemente, mulheres da classe pobre, afrodescendentes, e as que estão hoje, vamos dizer, nessa superposição de riscos, uns sob o conceito de determinação social, por isso que eu estou insistindo nessa tese, que a Covid, a Jandira disse corretamente, que o vírus pode até ser democrático, mas a exposição, o contágio, ao risco ocupacional, o risco de exposição, no caso ocupacional, não comunitária, junto com comunitária, não é democrático. Então, nós não podemos perder de vista que este dia, que é um dia de protestos, é um dia de denúncias, ele seja visto, a questão da Covid contribua para desvelar as desigualdades
sociais que são muito grandes, tanto na comunidade em geral, quanto também no mundo do trabalho. Eles não adoecem por acaso. Não é só a falta de EPI. A falta de EPI é uma expressão da forma como a classe trabalhadora, principalmente a classe trabalhadora mais sofrida, é tratada ainda hoje pelos empregadores e até pelo serviço público, quando não se conhece bem quem são os empregadores, e ainda pior, são gestores, às vezes colegas dos mesmos, que adquirem posições de gestão e que, então, perpetuam esta forma de tratamento. A minha visão, então, é que, para além do EPI, há que ver o tamanho do buraco, que é bem maior. Também para contribuir para a rodada, não é dogma, é apenas plantando uma ideia que já foi aberta pela Jandira agora há pouco. Por enquanto, obrigado. Tá certo. Então, eu peço que a Jandira complemente aí, por favor. Então, eu vou... Opa, peraí. Está aberto. Está melhor o som? Está melhor, né? Bom, bem melhor. Complementando, então, os apontamentos aí do meu colega, do René, com os quais eu concordo inteiramente, acho que quando a gente está diante da Covid-19, dessa pandemia, nós precisamos compreendê-la com um olhar, né, dos aspectos da determinação social, desse adoecimento, do lugar que as diversas ocupações têm neste adoecimento, em particular os profissionais da saúde. O René falou muito bem da categoria da enfermagem, que, sem dúvida alguma, tanto no Brasil como em vários outros países, como a China, a Itália, para citar esses dois, é a categoria ocupacional mais atingida pela doença e pelos óbitos, né? Em segundo lugar, vem a categoria médico, e entre os médicos, algumas categorias mais do que outras, né? Os médicos intensivistas, os anestesistas, né? Aqueles que estão na lida com os pacientes que estão mais graves, né? Os pacientes que têm uma maior carga viral, que exigem um atendimento, uma atenção à saúde mais, vamos dizer assim, corpo a corpo, né? Então, esses profissionais, sem dúvida alguma, têm um risco maior, e a gente precisa entender essa questão na perspectiva dessa determinação social. Agora, outra questão que eu queria lançar aqui também para o nosso debate, e que a pandemia trouxe para nós do campo da saúde do trabalhador, para os movimentos sindicais, sociais, é o pouco conhecimento que nós temos sobre doenças infecciosas e parasitárias de um modo geral e o trabalho. Eu diria, meio que fazendo aqui uma grande meia-culpa e puxando a minha orelha, é que nós estudamos pouco essa questão, sabe? As hepatites, por exemplo, né, para falar em uma doença que está muito presente no meio hospitalar, mas não é a única, a leptospirose, a própria dengue, né? Nós nos dedicamos muito pouco a essa discussão, e hoje estamos com essa pandemia aí nos batendo na cara, tentando estudar e compreender como é que a ocupação entra nesta cadeia de transmissibilidade desta gravíssima doença que é a Covid-19. Então, diria para vocês que nós estamos no olho do furacão mesmo, né? Precisamos entender a doença, claro, compreender o conjunto da sua determinação social e compreender dentro disso o lugar e o papel do trabalho e das diferentes ocupações nesse cenário. Obrigado, Jandira. Eu vou passar para o Sandro, mas eu vou adicionar uma pergunta que chegou aqui da internet, que é a seguinte: o Paulo Mariante pergunta: o Ministério Público do Trabalho tem feito recomendações a empresas e órgãos públicos sobre as condições de trabalho na pandemia. Essas recomendações, além do aspecto preventivo, podem ajudar a caracterizar o nexo causal em caso de descumprimento dessas recomendações? Fica essa pergunta também. Sandro, pode ficar à vontade. Bem, sem dúvida nenhuma, as recomendações e as orientações do Ministério Público do Trabalho são de grande valia para esse momento, porque se há alguém que tem um papel institucional, como o Ministério Público do Trabalho, de fiscalizar o cumprimento das normas, sobretudo as normas do trabalho, a aplicação dessas normas,
na condição de fiscal da lei e, obviamente, se reclama de alguma coisa ou se orienta a fazer alguma coisa, é porque está havendo, e é público e notório, que existe uma total falta de segurança para o exercício do trabalho dos profissionais de todas as profissões, em especial os trabalhadores da saúde, neste momento de pandemia. E traz à luz uma questão muito séria, que é o debate sobre o papel do trabalho, da importância do homem para a geração de riqueza. Sempre se tentava, nos últimos anos, aí, falar que vinha perdendo importância o mundo do trabalho, o papel do trabalho na geração de riqueza e tudo mais, que o homem seria substituído em curto espaço de tempo por tecnologias ou por inovações tecnológicas e que o homem seria superado nesta questão e que ele não era mais a fonte de geração de trabalho e de riqueza. Está provado que não se aplica. Sem trabalho, a riqueza, sem exercício do trabalho, a riqueza some. Basta dizer o que a gente verifica com os mercados, a movimentação dos mercados financeiros de todo mundo, o desespero no Brasil de parte do empresariado insensível que vai para a rua convocar gente para romper o isolamento social, desesperado com a falta de gente trabalhando. Então, a grande mensagem que fica nessa área é dizer que o homem é o centro, deve ser o centro da política e o centro da vida da sociedade, e não o dinheiro, né? Porque hoje se mostrou bem necessário esse debate. Uma outra questão que acabou nos trazendo a reflexão é a da importância do papel do Estado para esse momento que nós estamos vivendo. Ainda mais no caso do Brasil, onde nós temos um sistema de saúde público, né, gratuito, universal, que atende toda a sociedade. É importante dizer, sobretudo, que tem havido ações verdadeiras feitas no campo do Congresso Nacional por diversos atores políticos e também pelas entidades sindicais, que estão agindo junto ao parlamento para tentar mudar a realidade, para tentar buscar que essa proteção seja mais efetiva. Porque o que de fato há é que caiu na vala comum de dizer não tem EPI. Não tem EPI, e aí passa ao ponto de se mensurar o valor da vida. Como o professor, o doutor René Mendes, acabou falando bem aí, sobre a questão das trabalhadoras e trabalhadoras de enfermagem, que são milhares, que é a maior categoria profissional da saúde, né, em números. É aquele que atende direto ao paciente, que tem contato físico com o paciente. Normalmente ele vem essas pessoas, normalmente elas, né, em sua grande maioria, mulheres, vêm de camadas sociais menos favorecidas e a proteção é negada. A proteção é negada e essas pessoas, sobretudo, têm uma exposição quase que integral ao contágio do coronavírus e de outros agravos pelo fato de que tem dupla jornada. E aí o professor abordou com muita maestria esse tema, que essas pessoas acabam ficando por completo desprotegidas. No Congresso Nacional, diversas foram iniciativas que os parlamentares do PT, sobretudo, apresentaram, né, para tentar mudar essa realidade. Uma que eu acho muito importante destacar foi o projeto de lei 1943, que foi apresentado a partir do pleito das entidades sindicais, que é o projeto que visa a concessão de benefício previdenciário integral, tal qual o trabalhador recebia na ativa, independente do regime jurídico dele, quando este vier a falecer em virtude da Covid-19, que reconheça isso como acidente de trabalho, para fim de concessão de benefício previdenciário, uma pensão especial vitalícia para os seus dependentes. Porque agora, neste momento, é possível a gente destacar quanto cruel foram as reformas da Previdência feitas no Brasil. Em especial aquelas que penalizam as mulheres que são a maioria dessa categoria da saúde. Tem esse cunho. A professora Jandira traz uma abordagem bem interessante no começo da fala dela, de dizer que o vírus pode ser democrático, mas a aplicação das políticas públicas não. Porque, de verdade, a ausência de políticas públicas para aqueles que mais precisam. E é muito importante destacar ainda
a forma que vem se desenrolando essa coisa do atendimento ao benefício assistencial, que a gente verifica filas homéricas para que as pessoas possam acessar os benefícios, o que traz um prejuízo enorme para o atendimento, para as políticas que visam controlar a pandemia de coronavírus. E eu acho que é o papel de todos, nós, principalmente quem trabalha na saúde, de quem milita em favor da vida, defender, neste momento, o SUS como nunca, e enfatizar a sua importância para salvar a vida de brasileiros e brasileiras e de todos aqueles que venham para o Brasil, que estejam no Brasil e que vivam no Brasil. Poderia fazer só um adendo aqui às palavras corretas e oportunas do Sandro sobre a categoria de enfermagem. Eu tenho esse número atualizado até começo da semana, de 2.283.808 profissionais de enfermagem registrados no sistema COFEM. Cada estado tem o seu, da Corém, e o Sistema Nacional, a COFEM, tem esse total, 2.283.808, sendo que 75% estão na categoria de técnicos ou auxiliares de enfermagem, e 25% na categoria dos chamados enfermeiros. Alguns chamam de enfermeiras, mas a categoria é a profissão enfermeiro. E agora sim, confirmando o que já tinha mencionado antes, segundo essa fonte mesmo do COFEM, 85% são mulheres. E então se soma esse perfil dessa categoria. Estou falando só dos enfermeiros, como o Jandir já disse, os médicos têm outra, vamos dizer, primeiro que são menos numerosos, e segundo que os registros, embora sejam lamentáveis no mundo inteiro, os registros ainda são bem inferiores ao registro de mortes, tanto na Itália quanto na Espanha. Nós estamos acompanhando esses números, e no Brasil é uma mistura de dados, mas comparando com o pessoal de enfermagem, que vem centralizando essas informações no COFEM, o número é bem inferior. Mas não é só a questão de ser inferior, não quer dizer que o risco é menor. Ser inferior significa que é uma população menos numerosa. Portanto, reitero aqui, nesse comentário, a importância de focalizarmos hoje a categoria dos trabalhadores de enfermagem, e principalmente os 75% deles que são técnicos e auxiliares, e que são justamente os mais marginalizados de prestígio, de remuneração, de condições de trabalho, e que são aqueles que, em sua maioria, precisam ter 2 ou mais vínculos de trabalho. Insisto na minha provocação, que também originalmente não é minha, e sim da professora Elizabeth de Belo Horizonte, amiga da Jandira, e minha também, sobre a revisão do conceito de quem são trabalhadores e trabalhadoras essenciais. Será que eles são essenciais agora, que está todo mundo com medo de morrer, inclusive eu, ou eles, depois da pandemia, vão ficar novamente marginalizados, quer dizer, os que sobreviverem, né, vão ficar novamente marginalizados e tratados sempre perifericamente? Esta é uma reflexão que cabe também no dia 28. Devolvo a palavra ao Pedro. Tá certo. A gente está falando aqui de um quadro que a gente não leva em conta, porque a gente vê aí na campanha midiática, fica em casa e os trabalhadores da saúde estão lutando por nós e tal, mas a gente sabe que a mídia não é afeita, a grande mídia não é afeita aos direitos trabalhistas, né? Não é chegada nesse tema, e então não entra no mérito de como esses trabalhadores estão sendo tratados. Malemar fala da questão que falta EPI e coisa e tal. Eu queria só aproveitar esse momento aqui para lembrar e agradecer a TV do Trabalhador, a TVT, que está retransmitindo esse programa nosso aqui no Facebook da TVT. Então, é mais um reforço para que essa mensagem sobre a importância da defesa da situação dos trabalhadores da saúde, que ela chegue a mais pessoas. Eu vou repassar para a professora Jandira, mas
adicionando uma pergunta, que é o seguinte: tem chegado aqui para a gente, depois da fala da senhora, algumas perguntas no seguinte sentido. Tem como melhorar essa ficha do Ministério da Saúde? Tem como mudar essa ficha? Né? Eu imagino que tem muitas pessoas da área da saúde nos assistindo, e essa é uma pergunta que foi feita. E eu aproveito para, inclusive, pedir uma fala de vocês em outro sentido. Como os trabalhadores podem se organizar para tentar se proteger de melhor maneira, né? Eu acho que essa, ao fundo, é uma explicação importante que a gente pode dar aqui. Então, por favor, professora Jandira. Bem, eu vou começar, então, pontuando algumas questões a partir das falas dos meus colegas, talvez pegando um gancho a partir dessa última questão, provocação do Pedro, né? Tem como os trabalhadores individualmente, né, acho que é essa a sua pergunta, se protegerem, buscarem formas de proteção? E eu diria assim, o Sandro falou muito das políticas públicas do Estado, no sentido, e elas são importantes, né, no sentido de garantir a preservação da vida, no sentido de garantir a manutenção da condição material concreta de vida mesmo dos trabalhadores. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que eu também tenho dito e que eu acho importante, que é o papel dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais neste cenário todo que nós estamos vivendo, né? Eu tenho acompanhado e li recentemente no site do Diese uma síntese de ações sindicais no sentido de mitigar o sofrimento, né, provocado pela pandemia na classe trabalhadora, né? São ações muito importantes, muito interessantes, ações que vão desde vamos garantir que trabalhadores sob risco, ou seja, maiores de 60 anos, portadores de algumas doenças, como a hipertensão arterial, hepatites, obesidade, não se desloquem para o trabalho, né? Vamos buscar garantir redução da jornada de trabalho, mas com manutenção integral dos salários, né? Entre outras ações sindicais que faz parte aí da luta sindical, da luta dos movimentos sociais. E eu acho que nesta linha, tenho falado e vou aproveitar este momento para reforçar, os movimentos sindicais, os movimentos sociais precisam nos ajudar a registrar este momento de sofrimento, de dor, de adoecimento e de morte dos seus trabalhadores. Mesmo que a gente consiga incluir na ficha da Covid, e é possível, precisamos buscar formas para isso, a informação, ocupação, ramo de atividade, se a doença está sendo ou não caracterizada como decorrente do trabalho, uma série de informações que dizem respeito ao mundo do sofrimento, ao mundo da dor, ao mundo da perda, esses dados muito frios não vão conseguir nos dizer, né? Então, eu acho que os movimentos precisam estar registrando isso. Isso que o professor René falou, que a COFEM está fazendo, né? Será que o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde estão fazendo isso? Espero que sim. Será que o Sindicato dos Médicos, o Sindicato dos Enfermeiros, né? O Sindicato aí dos trabalhadores, dos coveiros, né? Dos sepultadores, né? O que nós estamos registrando? Quais são as dúvidas, as demandas, as denúncias, né? Os motivos de apreensão, de sofrimento dos trabalhadores que estão sendo registrados aí pelo conjunto dos movimentos sociais e sindicais. Acho que isso é importante, isso é um momento também de estarmos trazendo para a luta sindical uma demanda tão importante dos trabalhadores. Então, acho que isso é uma questão que eu gostaria de pontuar. Sim, eu respondo que sim à pergunta sobre o Ministério Público do Trabalho, né? À medida que nós vamos identificando que as empresas, os hospitais, as instituições não estão cumprindo as orientações do Ministério Público do Trabalho, naturalmente, isso é um gancho importante para a definição do adoecimento ou da morte
relacionado com o trabalho, relacionado com a ocupação. Mas aqui também queria chamar a nossa atenção, e já vou terminando, para um dado que eu acho importante, que é a necessidade de aliar o reconhecimento individual a uma luta coletiva, né? Então, tudo isso que o Ministério Público do Trabalho também vai nos ajudar, nos ajudar enquanto militantes da área da saúde do trabalhador, enquanto profissionais, enquanto pesquisadores, desenvolver políticas e práticas e praxis de melhoria das condições em ambientes de trabalho. Então, nos favorece, sim, o reconhecimento do adoecimento de cada trabalhador, de cada trabalhadora, mas é muito importante para esse salto aí na luta, em busca da luta coletiva. Tá? E, para finalizar, precisamos buscar formas de garantir a introdução dessas variáveis na ficha da Covid, e acho que podemos buscar isso junto à Frente Parlamentar de Saúde, aos deputados aí do campo progressista, do campo da esquerda, para que a gente possa chegar no Ministério da Saúde, que nós estamos vendo como está, né, pessoal? Bom, eu passo a palavra para o Sandro César, e acho que é um bom momento para que você possa detalhar a pesquisa da ISP, né? Você falou que gostaria de fazer mais à frente. Acho que diante aí do que a Jandira falou, da necessidade desse levantamento, seria importante. E só aproveitar também para mencionar aqui, você falou do PL 1943, está sendo apresentado pelo deputado Benedito, a gente tem também o PL 1967, que foi apresentado pelo deputado Alexandre Padilha, né, que fala sobre o pagamento de indenização para a família do profissional da saúde, caso ele venha a falecer ou ele tenha sequelas. Que hoje, se ocorrer esse falecimento, essa família não tem nem direito à pensão integral. Então, Sandro, por favor. Seu microfone está desligado. Estou aqui a religar. Pedro Camarão. Pedro Camarão, tem uma coisa bem interessante nesta pesquisa que tem sido desenvolvida pela Internacional do Serviço Público, que é o fato de tentar dar voz ao trabalhador, né? Os sindicatos e a própria Internacional de federações e confederações que participam da pesquisa objetivaram, através da mesma, buscar um jeito de que os trabalhadores possam se manifestar de forma espontânea, né? Sem muitos filtros. E essa pesquisa é feita via internet, pelo site trabalhadoresprotegidos.com.br. Ela tem uma série de perguntas que são feitas, entre elas a que traz a possibilidade do trabalhador trazer para nós a informação sobre o sofrimento psíquico, que é uma coisa muito séria neste momento de pandemia, né? A exposição ao risco ou medo iminente de morte, esse tipo de coisa leva a um problema mental muito sério. Tem nesse questionário, é possível que a gente que está lidando com a pesquisa tenha como saber as informações sobre a falta de EPI. Tem aparecido muito fortemente a questão da falta de treinamento para a utilização do EPI, que não é só entregar o EPI, é dizer que há falta de treinamento para que as pessoas possam utilizá-lo de forma correta. É preciso dizer que os equipamentos fornecidos muitas das vezes são inadequados. A pesquisa traz esse viés também de que os equipamentos fornecidos são totalmente inadequados, insuficientes para a realização de uma proteção efetiva ao trabalhador e à trabalhadora. A participação tem sido bem interessante por parte da categoria da saúde. Tem respondido desde os médicos aos profissionais da limpeza dos hospitais, que trabalham na limpeza do serviço de saúde, que também, ao meu ver, são profissionais da área de saúde, estão lá integrados na ação da prestação de serviço de saúde para a sociedade. Muito fortemente também aparece a presença do setor público, né, a importância do setor público para a realização desse trabalho.
Eu vi assim, eu tenho lido muito a pesquisa, tenho participado da pesquisa e tenho visto os dados. Hoje é possível você inferir que, de fato, quase 80% de quem trabalha na saúde são mulheres e tem um problema, que é muito grave. Ao fim do dia do trabalho, precisam voltar para casa, porque não tem onde ficar. E aí pode ser agente de transmissão do vírus na própria casa, o que é um desassossego muito grande, traz um sofrimento para a pessoa enorme. E essas mulheres, muitas das vezes, são as únicas mantenedoras dos lares, né? Então, ela tem que cuidar da família e cuidar do trabalho. E a pesquisa aponta isso de forma bastante sensível. Eu acho que a ação sindical, neste momento, tem se mostrado bem efetiva. Também tem uma coisa de mostrar, de criar a possibilidade de um maior diálogo com o trabalhador e falar para ele da necessidade do sindicato, que as ações individuais, neste momento, poucos efeitos devem surtir. Que é necessário, mais do que tudo, as pessoas se organizarem, procurarem os seus sindicatos, dizer que o sindicato tem papel nessa história, um papel muito importante, muito necessário, e se fazem presentes neste momento. Os sindicatos têm feito um papel muito importante. Agora, é óbvio que nós precisamos aprofundar essa atuação, aumentar essa atuação, nos mostrarmos cada vez mais ao lado do trabalhador, neste momento que é tão complicado e um momento inimaginável, que há coisa de 2 meses atrás, nenhum de nós, nenhum mortal nessa terra, poderia imaginar o que nós estaríamos passando nesse momento. Agora, é importante destacar o papel que deve ter a área da saúde, sobretudo pública. Você pensar da importância de que tem a saúde pública, do quanto importante é um país onde a maioria absoluta precisa do sistema público de saúde. E eu vejo que numa pandemia como esta, onde foi declarado calamidade pública no Brasil e em diversas partes do mundo, é super importante você ter um sistema público de saúde, embora eu veja nas coberturas da imprensa oficial, corporativa, o tempo inteiro falar do trabalhador como herói, mas não fala da importância do sistema de saúde pública. Não enfatiza em momento nenhum a importância do sistema de saúde pública. Eu acho que é super importante o trabalhador e trabalhadora entender que o SUS tem cara. O SUS não é algo abstrato. E o SUS são as pessoas. O SUS são esses trabalhadores que no dia a dia literalmente entregam a sua vida para salvar a vida dos outros. Isso é um aspecto humano que tem que ser muito ressaltado. Eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer uma rodada aqui, mudando um pouquinho, mas pedindo que, se possível, nossos convidados listem aqui, nos ajudem a relembrar todos as principais ações dos últimos governos que desmontaram o SUS e que fizeram com que a gente chegasse a uma situação, vamos dizer, mais precária ainda. Por quê? Porque a gente viu a gente tem visto no mundo todo governos investirem, colocarem dinheiro nos seus países e falarem sobre a importância de investir na saúde, e a gente está vendo aqui que logo depois da pandemia, o governo já não está gastando muito agora, logo depois da pandemia pretende aumentar ainda mais a austeridade, ou seja, a gente deve ter uma situação ainda mais difícil. Paulo Guedes já falou que o servidor não vai poder ficar em casa com a geladeira trancada, como se, hoje em dia, a principal parcela do trabalho essencial é servidor público. Então, eu queria que vocês comentassem em cima disso, sobre o desmonte que a gente vem sofrendo, e depois a gente pode, não necessariamente agora, mas na sequência a gente pode falar sobre a importância de fazer a defesa da saúde pública, começando pelo professor René. Na verdade, agradeço a oportunidade de reforçar aqui que esta situação tão dramática que
você colocou, ela foi muito bem colocada por todos, ela tem uns passos atrás, né? Nós estamos vivendo, pelo menos desde 2016, mas é possível que há outras sinalizações anteriores também, ataques muito grandes ao papel do Estado, ao papel do que é público, e particularmente a emenda constitucional 95 de 2016 é talvez a que mais afetou e vem afetando, inclusive tem sido anunciado agora que ela vai ser reforçada, ou seja, ela não vai ser alterada. E ela, então, ao engessar todos os investimentos públicos, gastos públicos, principalmente de educação, saúde e segurança social, ou segurança social incluindo saúde e previdência, ela está na raiz de muito do que vem acontecendo agora. E, obviamente, depois vieram outras iniciativas maléficas, né? E se não é por falta de iniciativas maléficas, sejam por alterações do texto constitucional, com destaque para essa emenda constitucional, que não foi em vigência do governo Temer, como depois as iniciativas de leis da terceirização irrestrita, por exemplo, que é coisa mais perversa do que essa, que está na raiz, inclusive, da terceirização de serviços públicos e até atividades fins, como a saúde, e a reforma trabalhista, e mais recentemente a reforma da Previdência, e mais recentemente um elenco de MPs, que a todo dia aumenta o número, nesse caso a 296, a 926, 927, já não estou falando nem da 905, que no momento está congelada, mas assim, não é por falta de iniciativas hostis ao que é público, ao que é estatal, aos trabalhadores do serviço público, que há dias atrás ainda eram chamados de parasitas, né? E agora, com essa mensagem do Guedes de ontem ou de hoje, ele reitera o conceito que ele tem dos parasitas, né? E queira Deus que não precise que um parasita desses esteja com ele na hora da crise aguda da Covid, que ele vai ter que se arrepender antes de morrer. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que essa é uma cadeia, e é um plano, não é uma crise, é um projeto, né? Um projeto neoliberal, cruel, vamos dizer, encomendado e que vem sendo executado, e que encontra na pandemia, primeiro, quão desastroso é esse projeto, e, segundo, quão evidente é que, se não for o Estado, se não fosse o Estado, nós estaríamos mais prejudicados do que estamos hoje, seja no sentido do SUS, que é a nossa grande bandeira, seja, inclusive, nessas iniciativas outras do suposto salvamento, que é o Estado, não é o setor privado, não são os bancos, não são os multibilionários que vieram salvar o Brasil, é o Estado, esse que foi depauperado e vem sendo cada vez mais atacado e vilipendiado. Esta é uma reflexão, obviamente, macro, mas que o SUS está no coração dessa proposta, desse projeto de destruição do público e transferência para os negócios da saúde, os negócios da educação, os negócios da segurança social, que não é mais social, do seguro social, e tudo ser objeto de compra e venda no mercado. Por enquanto, para aqui, depois eu queria fazer um parênteses, já está terminando o tempo, para dizer que a questão das comorbidades tem sido também abusivamente utilizadas para culpabilizar as vítimas. Ele morreu de Covid, mas ele era obeso, mas ele era diabético, mas ele era hipertenso, ele ou ela eram hipertensos. Vejo nisso uma culpabilização da vítima, a crueldade, como se fosse para relevar a gravidade do vírus. Os negacionistas certamente dizem isso, de que as pessoas estão morrendo porque são obesas, diabéticas, hipertensas ou cardíacas. E quero deixar claro, isto é, sem dúvida, uma manipulação e uma ideologia equivocada de culpabilização da vítima, que nós precisamos combater também. Faz parte da nossa bandeira, é desmistificar esse discurso falacioso e nojento. Por enquanto, eu acho que temos que parar por aqui, então tá certo. Eu agradeço. A gente ainda vai ter uma última rodada de considerações finais. Agora eu passo a palavra para o professor. Obrigado.
Bem, acho que o René já trouxe para nós assim, o cenário mais geral dessas políticas públicas, né, os principais aspectos que impactam na organização do Sistema Único de Saúde, né, a questão da Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista e previdenciária, que no primeiro momento pode parecer que não impacta no Sistema Único de Saúde, mas tem uma relação muito direta e bastante importante, né? E o conjunto aí de portarias que vem sendo publicada num processo permanente e constante da própria reforma trabalhista e da própria reforma previdenciária. Neste cenário, eu gostaria de acrescentar um aspecto que eu acho importante, que é o próprio modelo de organização do Sistema Único de Saúde, em relação ao qual nós também estamos, na falta de uma melhor expressão agora, eu vou dizer assim, pagando o pato, né? Porque desde que nós conseguimos avançar, a partir da Constituição de 88, com a construção do Sistema Único de Saúde, essa política fundamental de direitos humanos, de direitos da humanidade, né, e que a gente vem passando a vida construindo o Sistema Único de Saúde, um dos pontos mais importantes dessa política é o ponto da inversão do modelo assistencial. A inversão de um modelo centrado no hospital, chamado modelo hospitalocêntrico, para um modelo centrado na atenção primária, na prevenção e na promoção da saúde. Nós tivemos nos governos Lula e no governo Dilma, para ficarmos mais recentes, um movimento que até caminhou nesse sentido, né? Mas, desde 2016, que eu acho que é um marco importante aí na nossa história, esse modelo que nunca conseguiu avançar muito, mas conseguiu dar alguns passos, ele, de uma certa forma, começa uma inversão substantiva, uma inversão importante. Então, nós temos um modelo de saúde centrado na atenção hospitalar, o chamado modelo hospitalocêntrico, e estamos aqui hoje às voltas com um desespero enorme de criar leitos de CTI, leitos hospitalares, e com uma ação mais tímida, ela está existindo, mas é uma ação mais tímida nos mecanismos de promoção e de prevenção da Covid, que precisam ser desencadeadas e precisam ser fortalecidas no nível da atenção primária à saúde, né? É importante dizer, eu não vou saber o nome aqui, o número da portaria, me desculpe, mas é importante dizer que, assim, logo no início do surgimento da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, foi publicada uma portaria pelo então ministro da Saúde, senhor Luiz Henrique Mandetta, criando a Agência Nacional de Atenção Primária à Saúde. Olha, esse é um negócio para nos debruçarmos muito como é que nós vamos enfrentar essa situação, né? Todos nós conhecemos o desempenho e o significado de criação de agências nacionais, né, para outros setores. Né? De uma certa forma, é uma privatização do SUS para dentro do próprio SUS. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto, que é um aspecto que vem no sentido de fragilização dessa política de saúde importantíssima que nós temos. E, para finalizar essa minha intervenção, dizer que o Sistema Único de Saúde, que é o que está segurando, de alguma forma, a tragédia nesse país, já não vai dar conta de segurar essa tragédia, porque ele está limitado, ele está sucateado, ele está vilipendiado, né, para usar o termo aí que meu amigo René usou. Vide já as situações de Manaus, vide a situação de Fortaleza, vide a situação do Rio de Janeiro. Eu estava lendo ontem numa grande imprensa que tem 300 pessoas aguardando leito de UTI. Ora, né, sinceramente, né, uma situação que nós poderíamos ter trabalhado sobre ela de uma outra forma, porque nós sabemos desse problema, pelo menos desde final de dezembro de 2019. Né? E para terminar, desculpe, Pedro, eu sei que eu estou me alongando, mas eu preciso registrar que nós, trabalhadores públicos, estamos em trabalho remoto, trabalhando 15, 16, 18 horas por dia.
né? Esse recado precisa ser dito ao governo de plantão, ao senhor Paulo Guedes, que nós não somos parasitas, não estamos à toa dentro de casa com a geladeira cheia, tomando cerveja, vinho, o que é que seja. Pelo contrário, estamos numa condição de trabalho muito, muito complicada, né? Porque estamos trabalhando, temos que cuidar da casa, daqui a pouquinho eu tenho que parar para cuidar aqui do almoço. Felizmente, já não tenho filho pequeno, né? Já passei dessa faixa etária, meus filhos são adultos, mas nós estamos aí cheios dos nossos trabalhadores públicos que estão em casa e têm que lidar e associar ao seu trabalho remoto o cuidado da casa, o cuidado da sua família, né? E, enfim, essa fala é mais uma fala para ser rechaçada com muita veemência, tamanha a sua inadequação e equívoco, é o mínimo que eu posso dizer. Obrigada. Tá certo, professora Jandira, muito obrigado. Sandro, por favor. Muito oportuna a fala da professora Jandira, a qual eu subscrevo integralmente, em especial a parte final, quando fala da questão do servidor público. O que o Paulo Guedes não percebe é que o discurso dele não tem lugar no mundo. Há tempo algum, muito menos agora. A gente observa pelo mundo inteiro estatizações. Mesmo antes da pandemia, o mundo já vinha estatizando. Vários países estatizaram companhia de água, reestatizaram companhia de água, reestatizaram diversos serviços. E um legado que fica da pandemia, quando isso passar, tudo isso passar, é preciso ressaltar o papel e a importância do Estado. O que o Paulo Guedes tenta negar o tempo inteiro. Essa coisa de demonizar o servidor público já funcionou muito bem. Eu acho que, neste momento, é papel, sobretudo quem milita no movimento sindical como eu, e de todo trabalhador público, defender de forma veemente o serviço público e dizer para ele da importância disso. Pelo fato de que, das profissões essenciais, aí, que assim foram ditas, das atividades essenciais, 90% delas são prestadas pelo setor público. E as que não são prestadas pelo setor público são fiscalizadas pelo setor público. É impossível funcionar uma sociedade sem a presença forte do Estado, porque o capital, ao primeiro sinal de crise, foge. Que é isso que nós assistimos pelo mundo. A bolsa caiu, o dólar subiu e o capitalista sumiu. Os capitalistas sumiram. E aí o Estado, que era demonizado, virou aquele que existia para salvar todo mundo. Principalmente no caso do Brasil, os banqueiros. Ninguém fala que um pedaço pequeno da sociedade, muito diminuto, menos de 1% da sociedade, levou 1,2 trilhões de reais. 1,2 trilhões de reais, que foram os banqueiros, durante a crise. A crise virou uma oportunidade para essa gente ganhar muito dinheiro. Enquanto mais de 70 milhões de brasileiros estão dividindo 60 bilhões, que é o tal do benefício assistencial, que muitos não receberam e nem vão receber, pelo que o governo está fazendo. Porque não é nada por acaso, não está acontecendo por acaso. Essa dificuldade criada para as pessoas receberem os recursos, porque querem, de fato, colocar as pessoas numa situação falimentar, numa situação de total falência alimentar, no total sofrimento, para que elas possam ir para a rua, para voltar a funcionar, porque a máquina não pode parar. A máquina dessa gente que gera riqueza para eles o tempo inteiro. E uma coisa muito importante para destacar nesse momento é que é o seguinte, eu acho sim que tomou um papel fundamental a discussão sobre renda mínima. É necessário se discutir verdadeiramente um programa de renda mínima permanente para a sociedade. Essa história de aparecer na imprensa dizendo que descobriram milhões que não têm acesso a nada, isso é uma piada. Sabem o tempo todo disso. Agora descobrimos milhões de invisíveis. Milhões de invisíveis. Temos que saudar, sobretudo, a atitude tomada ao longo do último período de construir o cadastro único. O papel que teve o Banco Público e que está tendo o Banco Público, que eles queriam privatizar a Caixa Econômica Federal. O papel da Dataprev, que conseguiu processar milhões de benefícios em poucos dias, para que possa chegar o dinheiro a cada um e cada uma dessas que necessitam de recursos nesse período. Eu acho que o papel da sociedade agora, nesse momento, e sobretudo da esquerda, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, é tornar esse programa de renda mínima algo permanente.
Precisa ser algo permanente. Eu não posso entender que uma parcela pequena da população leva R$1 trilhão em nome da crise e que uma parcela gigantesca de quase 70 milhões de pessoas leve apenas R$50 bilhões. Muito menos do que 20% do recurso repassado para os banqueiros. É um absurdo. A Bolsa Banqueiro, o programa de assistência aos banqueiros e às empresas é algo nunca imaginável, nunca imaginado no Brasil. É algo absurdo com o qual nós não podemos concordar. Esse dinheiro tem que... A professora aborda a questão do fechamento de leitos, da falta de capacidade do sistema público de saúde. A gente sabe que nenhum sistema de saúde no mundo responderia a essa crise. O nosso SUS está respondendo bem, apesar deles. Só que tem limites. Porque eles propagandeiam o tempo inteiro a construção de hospitais de campanha. Eu venho do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, o estado que tem a maior capacidade instalada para o sistema de saúde. Aqui a gente tem sobreposição de redes. Aqui nós temos rede estadual, federal e municipal. Entretanto, ninguém se conversa. E o que falta de fato, professora, faltam leitos aqui no Rio de Janeiro. Acabaram os leitos da rede pública. Algo absurdo, que é algo provocado, não é algo de graça. Algo provocado. É preciso dizer, não é preciso colocar na conta da pandemia, que querem colocar as ineficiências, a falta de percepção e a falta de capacidade de organizar o Estado na conta da pandemia. Não é verdade. Eles vêm, de fato, ao longo do tempo, destruir o sistema público de saúde. E aí eu ressalto, sobretudo, que para a existência desse sistema, o bom funcionamento desse sistema, tem alguém que é muito importante. Aqueles que agora chamam de heróis, que eram vagabundos de antes de ontem. E ontem voltaram a ser aqueles que têm as geladeiras cheias. É uma tentativa de jogar quem não tem nada contra quem tem alguma coisa que é fruto do seu trabalho. Mas é uma profissão, é um conjunto de atividades super necessária, essas atividades daqueles que exercem a atividade pública. Porque na hora das crises, o velho capitalismo recorre-se do Estado. Renê, Jandira. Eu vou abrir agora para as considerações finais. Peço que vocês sejam rápidos para a gente poder encerrar o programa. Começando pelo Renê, por favor. Ao agradecer, eu queria dizer que a ABRAST, Associação Brasileira de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, lançou de ontem para hoje uma mensagem em todas as mídias onde ela alcança, a propósito do 28 de abril, cujo título é lembrar os trabalhadores e as trabalhadoras, trabalhadores mortos pela Covid-19 e lutar pelos vivos. É uma redação de um texto de 4 páginas, mas eu vou ler só o último parágrafo, com o qual eu concluo que a reverente e emocionada lembrança das trabalhadoras e trabalhadores que adoeceram e morreram pela Covid-19 relacionada ao trabalho e em decorrência de outros acidentes e doenças do trabalho que ainda persistem em mutilar e matar homens e mulheres que vivem de seu trabalho, se transforme no grande grito em defesa dos que lutam para viver com saúde e dignidade e dos que trabalham para que nós vivamos. Com isso, eu encerro a mensagem que eu mesmo redigi e também encerro a minha participação nesse programa. Agradeço muito e gostaria de encontrá-los em outros momentos, porque a luta continua. Muito obrigado. Obrigado, Renê. Jandira, por favor. Então, também já encerrando a minha participação, não poderia deixar de agradecer a oportunidade. Muito bom estar aqui conversando nessa TV PT, por retransmissão para a TVT, né? Então, acho que é um alento mesmo, um carinho mesmo, eu diria, nesse momento de pandemia, estar dialogando com os pares na construção, né, de ações e de lutas para enfrentarmos a pandemia, enfrentarmos toda essa situação que nos é bastante desfavorável. Aproveito para dizer que, como a ABRAST, também a ABRASCO, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, publicou em sua página e com divulgação ampla uma nota, né, em memória
aos acidentados e adoecidos pelo trabalho, nesse 28 de abril. A nossa nota chama Covid-19, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, e fez toda uma discussão sobre a importância da nossa ação deste nosso movimento. Quero dizer também que no dia de hoje, ao longo da semana, muitos dos nossos amigos envolvidos na Abrache, na Abrace, enfim, muitos profissionais na frente ampla, né, de defesa da saúde dos trabalhadores, muitos de nós e dos nossos amigos estão e estarão envolvidos em diversas práticas realizadas aí através de lives, discutindo, debatendo esse assunto. E, neste sentido, quero destacar, e aí já vou encerrando, o papel dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, dos CERESTES, que são equipamentos de saúde que estão dentro do Sistema Único de Saúde, trabalhando, né, para a inserção de práticas de promoção, de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação física de trabalhadores que desenvolvem doenças, acidentes de trabalho, trabalhando também na linha da capacitação da sociedade, de um modo geral, diante desse tema, dessa situação e dessa questão, né? Então, termino agradecendo e espero estarmos juntos em outros momentos. E a luta continua, né, gente? Muito obrigada. Obrigado, Jandira. Por favor, Sandro. Quero agradecer a oportunidade de estar participando desse debate aqui na TV PT. Sobretudo, agradecer ao nosso mediador aí, Pedro Camarão, que se mostrou muito interativo, muito bom na condição dos trabalhos, a professora Jandira, que abordou muito bem os temas aí que não são tão caros, que é esse tema do mundo do trabalho, sobretudo a questão dos acidentes de trabalho e a falta de respeito da administração pública com seus trabalhadores, né, dos governos com seus trabalhadores. O professor René Mendes, pela sua abordagem tão clara, de uma claridade solar, algo assim que nos trouxe à luz para um momento tão complicado. E agradecer agradecer muito aqueles e aquelas que assistem à programação da TV PT, da TVT e dessas mídias alternativas, que nos dão espaço para que a gente possa fazer uso da nossa voz na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Quero agradecer, sobretudo, aos trabalhadores e trabalhadoras que foram vitimados aí pelo Covid-19 e dizer que não serão esquecidos, porque, em nome deles, nós vamos continuar na luta. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado, Sandro, muito obrigado, Renê, muito obrigado, Jandira. A gente vai terminar aqui essa transmissão. Obrigado a vocês que nos assistiram, a TVT, que hoje também retransmitiu o nosso programa no Facebook. Lembrando sempre, inscreva-se no canal da TVPT, depois de se inscrever, aperte o sininho lá para receber as notificações sobre os programas, porque a gente aqui vai continuar falando na defesa do SUS, na defesa da importância do papel do Estado, da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, que estão aqui não apenas lutando contra a pandemia, mas que estão aí todos os dias trabalhando. Então, muito obrigado e até a próxima.